Vamos lá, pessoal. Temos notícias frescas sobre Daaro e o Fortaleza. A mídia está comentando a decisão da Conmebol. Um especialista da CBF fez declarações sobre a controvérsia relacionada a erros de arbitragem. O Conselho Deliberativo deu aprovação às contas da associação e da SAF. Existe um desafio a ser enfrentado no duelo contra o São Paulo? Tudo isso e muito mais será abordado agora. Damos início a mais um vídeo, trazendo um conteúdo aprimorado acerca do nosso clube. Este material está cheio de informações significativas sobre o Fortaleza Esporte Clube, que retornará aos gramados amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi. O confronto será contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Antes de mergulharmos em todas as atualizações deste vídeo, é fundamental ressaltar a importância de se inscrever no canal. Para aqueles que já fazem parte, compartilhem o link que aparece na barra de endereços do seu navegador com todos os grupos de WhatsApp do Fortaleza que você integra. Temos vídeos novos todos os dias às 5h30 da manhã e transmissões ao vivo diariamente às 18h15. Inclusive, o link para a transmissão de hoje já está disponível para ativação do lembrete. No entanto, há uma boa possibilidade de que a transmissão programada para as 18h15 seja adiada para as 21h15. Assim que tivermos uma confirmação, informarei a todos. Portanto, anotem essa informação. Por enquanto, a transmissão está marcada para as 18h15, mas há chances de ser remarcada para 3 horas depois, às 21h15. Espalhem essa mensagem para que todos fiquem atentos a essa possível mudança. Vamos às atualizações do vídeo de hoje. Há uma série de informações relevantes para dividir. Quero começar falando sobre a decisão da Conmebol. Ontem, para quem não viu, é aconselhável assistir assim que terminar este vídeo. Um segundo vídeo foi postado e ainda conseguimos liberar um terceiro conteúdo por volta das 19h30. A Conmebol declarou o Fortaleza vencedor por 3-0. Ou seja, a vitória foi confirmada, o Leão triunfou sobre o Colo-Colo por 3-0 devido aos eventos da invasão dos torcedores que causaram sérios problemas no Chile durante a partida entre Colo-Colo e Fortaleza. É relevante relembrar, caso você não tenha assistido ao vídeo de ontem à noite, a Conmebol decidiu que o Fortaleza venceu o Colo-Colo por 3-0 em um jogo realizado em Santiago. A entidade utilizou o artigo 24.2 de seu Código Disciplinar para penalizar o time chileno e conceder os 3 pontos ao Fortaleza na segunda rodada da Libertadores. O jogo, que ocorreu no dia 20 de abril, foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo, com o placar empatado em 0-0 após incidentes no Estádio Nacional de Santiago. A Conmebol cancelou a partida após a invasão da torcida local ao campo e devido a 2 mortes fora do estádio, mas levou 20 dias para tomar uma decisão disciplinar. A comissão disciplinar da Conmebol também puniu o Colo-Colo com 5 jogos de portas fechadas em competições organizadas pela entidade. Com essa vitória em Santiago, o Fortaleza alcança a 3ª posição, agora com 4 pontos e saldo de gols igual a 0. O Leão terá 2 jogos consecutivos em casa na Libertadores contra o mesmo Colo-Colo. O Colo-Colo recebeu uma punição de 5 partidas com portões fechados nas competições organizadas pela entidade responsável. Com a vitória obtida em Santiago, o Clube Fortaleza alcança a 3ª colocação, agora com 4 pontos e saldo de gol zerado. O Leão terá 2 confrontos consecutivos em casa na Libertadores contra o mesmo Colo-Colo, com o primeiro marcado para a próxima terça-feira, dia 6, às 9h30 da noite no Castelão. Na terça seguinte, dia 13, enfrentará o Bucaramanga, também às 9h30 da noite no Castelão. E na última rodada, jogará contra o Racing no El Cilindro no dia 29 de maio, às 9h30 da noite. O Fortaleza já se pronunciou em seu site oficial, onde foi publicado um comunicado do clube. O texto, bem elaborado, informa que, por decisão oficial da Conmebol, o Fortaleza foi declarado vencedor da partida contra o Colo-Colo pelo placar de 3-0, em razão dos atos de violência cometidos pela torcida adversária durante a partida realizada no Chile. O clube expressou sua gratidão à entidade pelo apoio institucional ao longo de todo o processo,
ressaltando que essa assistência foi crucial para garantir o cumprimento das normas e a integridade da competição. É importante frisar a repulsa à violência, afirmando que o esporte deve ser um espaço de paixão, respeito e união entre os povos, e jamais de agressões e intolerância. Isso confirma essa informação que mencionei antes. Agora o Leão tem 4 pontos e ocupa a 3ª posição do grupo, enfrentando novamente o Colo-Colo na próxima terça-feira na Arena Castelão. Lembram-se do trecho em que se fez agradecimento à entidade? Muitos torcedores criticaram esse reconhecimento, questionando os motivos para tal agradecimento. Alguns mencionavam erros de arbitragem. De qualquer forma, na semana passada compartilhei uma matéria que pretendo relembrar agora. O Fortaleza fez um agradecimento à entidade? Qual foi a razão dessa gratidão? Algumas pessoas apontaram erros de arbitragem. Enfim, vocês se recordam que na semana passada trouxe uma informação que, aliás, vou reiterar agora? Fiquem atentos. Divulguei uma informação que indicava que não perderam os pontos na Libertadores por causa da ajuda que o Colo-Colo poderia receber da Argentina. É algo que vocês devem lembrar bem, e também trouxe uma matéria similar de outro portal. Agora, não recordo o nome do portal, mas o que estou apresentando é um portal chileno que traz a mesma informação que compartilhamos anteriormente sobre o apoio do Racing através da Associação de Futebol. Não sei se essa é a tradução exata, mas isso não é o mais relevante. A associação estava intercedendo em favor do Colo-Colo junto ao Racing perante a entidade. Antes de criticarem a entidade, é importante destacar que o Fortaleza fez um reconhecimento dentro do contexto da matéria. Um ponto relevante é que, confirmado e não uma suposição, a entidade lutou bastante nos bastidores em favor do Fortaleza por conta dessa situação, já que a associação se envolveu em favor do Racing, no caso do Colo-Colo. Sem a intervenção da entidade, o Fortaleza não teria conseguido os pontos, enquanto havia vozes na imprensa e torcedores que esperavam que o dirigente se posicionasse sozinho contra a entidade. Assim, apesar de suas falhas e polêmicas, é necessário reconhecer que, nesse contexto, o Fortaleza recebeu um apoio significativo da entidade, pois foi confirmada a intervenção da associação junto ao Racing em benefício do Colo-Colo. Dessa maneira, a entidade teve que usar sua influência para superar a associação que defendia o Colo-Colo e convencer a entidade reguladora, que estava quase decidida a não seguir o regulamento. Portanto, a entidade precisou empregar suas estratégias para persuadir a entidade reguladora a cumprir as normas que ela mesma estabeleceu. O contexto é complexo, com a organização responsável pelo futebol nacional tentando interceder em benefício de um clube, enquanto a Confederação Sul-Americana se esforçava para manter a conformidade com as regras estabelecidas. A entidade brasileira teve que utilizar suas táticas para persuadir a Confederação a respeitar as diretrizes que ela própria havia implementado. O aspecto mais intrigante dessa situação é que a vitória foi creditada a um time, o que revela todo o jogo de bastidores que aconteceu. Existia uma grande controvérsia, e caso não fosse pela intervenção da entidade nacional, os 3 pontos não teriam sido conquistados. É possível acreditar nisso. A fonte que trouxe essa informação é digna de confiança, e não me seria fornecida essa informação se não fosse verídica. Por esse motivo, fui autorizado a compartilhar isso aqui para que todos possam perceber como há manipulação nos bastidores da Confederação e da entidade argentina. É importante notar que todo esse problema vai muito além de uma simples demanda por direitos conforme o regulamento. A Associação Argentina tentou algumas estratégias, mas sem êxito. Essa foi uma conquista para a entidade nacional e para o clube. A mídia chilena também repercutiu o resultado favorável ao clube, enquanto o outro recebeu críticas. Um portal destacou que a confederação concedeu a vitória ao time brasileiro aproximadamente 20 dias após a suspensão da partida. A confederação decidiu reconhecer o triunfo do clube nacional em razão da invasão que ocorreu no estádio. Portanto, a mídia chilena estava atenta a essa situação, ciente de que isso poderia ocorrer. E nossa mídia também comentou sobre essa decisão.
Na competição continental, a equipe passou de 1 para 4 pontos após um resultado de 3-0 a favor do clube contra seu oponente. Essa foi a resolução da confederação após o jogo ter começado empatado e ser interrompido por um trágico incidente. 2 jovens, uma menina e um menino, perderam a vida fora do estádio, impossibilitando a continuidade da partida. Nesse contexto, a confederação reconheceu a responsabilidade do clube chileno e não havia outra alternativa. Qualquer resultado que não concedesse a vitória ao clube brasileiro, que poderia se aplicar a qualquer outra equipe nas mesmas circunstâncias, estabeleceria um precedente bastante sério em relação ao esporte e ao respeito pelo jogo. Assim, o resultado foi 3-0 para o time nacional. A classificação do grupo na competição ficou definida assim: um clube lidera com 5 pontos, outro possui 4, enquanto o time brasileiro também alcança 4, mas com um saldo de gols inferior. O clube chileno termina com 2 pontos. Na próxima terça-feira, o time nacional enfrentará o chileno em sua casa. Ao menos a confederação tomou essa decisão antes do início do segundo turno nesta fase de grupos. Essa é uma situação completamente lamentável. Com certeza, nenhum torcedor comemorará essa decisão, mas sob a perspectiva esportiva, era o que a confederação poderia fazer. O clube chileno recebeu uma multa considerável e ficará com os portões fechados por 5 partidas em seu estádio. Além disso, sua torcida também não poderá acompanhar os próximos 5 jogos fora. Assim, não haverá a presença dos torcedores chilenos nas arquibancadas. Contudo, o que realmente deixa uma marca profunda é a perda dessas 2 vidas. Entretanto, não há o que se fazer. A confederação teve que tomar uma decisão e, mesmo que tenha demorado, os 3 pontos vão para o time brasileiro na competição. Agora restam 3 jogos para cada equipe do grupo. Portanto, temos a vitória do time nacional. A mídia também fez questão de comentar sobre essa questão, mudando de assunto. Mas ainda falando sobre a entidade, um analista de desempenho fez declarações impactantes em relação a erros de arbitragem no futebol nacional. Ele mencionou que a implementação de tecnologia na bola da primeira divisão seria inviável devido aos altos custos por arena. Ele acredita que isso é impraticável. O pessoal diz que a entidade dispõe de muitos recursos, mas isso não significa que deve investir toda a verba em uma tecnologia que talvez seja utilizada em apenas 2 decisões ao longo das rodadas. É uma situação para rir e chorar ao mesmo tempo. Você consegue imaginar isso? É inacreditável! Há uma discussão em torno da Confederação Brasileira de Futebol, que dispõe de consideráveis recursos financeiros. No entanto, isso não implica que todo esse montante será aplicado em uma tecnologia que, ao longo de 38 rodadas, pode resultar em apenas 2 decisões. Essa realidade causa estranheza. Um especialista em desempenho, ao avaliar um erro de arbitragem em uma partida, mencionou a falta de clareza no áudio do sistema de arbitragem de vídeo, referindo-se a um jogo que envolveu o Fortaleza. Para esse especialista, que também ocupa a presidência da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol, a prioridade deveria ser a melhoria na qualidade das imagens das câmeras, essenciais para verificar se a bola realmente cruzou a linha no momento do gol. Ele salientou que lances como esse são raros no campeonato e criticou a ideia de investir em um chip na bola, considerando essa opção cara e inviável. Assim, fica a indagação: por que investir em algo que beneficiaria apenas o futebol? Para a Confederação Brasileira de Futebol, essa lógica parece plausível. Um comentarista expressou sua incredulidade. Para complicar ainda mais a situação, ele afirmou que é preciso parar de acreditar em uma conspiração contra o Nordeste, abandonando a ideia de favorecimento ao Sudeste. Um exemplo claro disso é o confronto entre 2 equipes nordestinas. Essa visão não se sustenta. O árbitro de futebol atua de forma autônoma e erros podem acontecer, afetando o desempenho nas partidas seguintes. É preocupante a forma como algumas pessoas se expressam e pensam. É surpreendente ouvir quem diz que certos clubes reclamaram no passado, mas agora permanecem em silêncio. Essa narrativa não condiz com a realidade. A comissão de arbitragem passou por uma mudança significativa com a saída do presidente anterior, que não era bem visto. Agora, um novo líder assumiu, trazendo uma equipe quase totalmente renovada, com poucos integrantes da gestão anterior.
É um trabalho que se inicia, mas sempre surge a questão sobre a implementação de mudanças. Diante dessa nova configuração, existe o desafio de atuar em um setor que é bastante sensível. Muitas pessoas novas estão sendo integradas, mas todos os integrantes da nova equipe estão dedicados a entender o processo e reorganizar rapidamente as operações. A preparação não ocorreu de forma presencial, mas foi realizada online, o que apenas apresenta a nova comissão e atualiza diretrizes, sendo isso bastante teórico. Por si só, essa abordagem não é suficiente para capacitar um árbitro para um campeonato brasileiro. Portanto, o que realmente seria necessário é um desafio, sem dúvidas. É interessante ouvir os comentários sobre essas questões, tanto em relação à nova estrutura, quanto às polêmicas de acusações que frequentemente recaem sobre a região Nordeste. A situação é complexa. É importante que as opiniões sejam deixadas aqui. O Fortaleza completou uma sequência de jogos fora de casa contra um rival tradicional e tem lembranças positivas recentes desse confronto. A expectativa é que essa análise não traga má sorte na próxima partida. Nos encontros anteriores, o Fortaleza saiu vitorioso. Na Série A do ano de 2022, foi 1-0. Na Série A do ano de 2023, 2-1. E na Série A do ano de 2024, novamente 2-1. Estive presente em todos esses jogos, e caso alguém queira relembrar, há registros que demonstram essas vitórias consecutivas. É um detalhe que merece destaque. O Fortaleza está a 10 partidas sem perder nesse estádio. Não sofre derrotas lá desde o ano de 2020. Isso é motivo para torcer e rezar para que essa sequência continue. A respeito das finanças do clube, foi recentemente divulgado que uma reunião do Conselho Deliberativo aprovou as contas da associação. Na noite anterior, o Conselho se reuniu de forma híbrida, permitindo a participação tanto presencial quanto online. E os membros aprovaram as contas anuais dos administradores do exercício de 2024, além das demonstrações financeiras do clube. Foi realizada uma assembleia ordinária convocada previamente. O encontro aconteceu em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto virtual, onde os integrantes aprovaram as contas anuais dos gestores do exercício do ano de 2024 do Fortaleza, além das demonstrações financeiras do quarto trimestre e do exercício completo da associação. As aprovações seguiram as normas estabelecidas no artigo 189, inciso 2, a linha A do Estatuto Social do Clube. O evento destacou a transparência e a governança do Fortaleza em relação à sua administração financeira. As discussões e decisões tomadas foram fundamentais para o planejamento e gerenciamento do clube nos próximos períodos. O Fortaleza, incluindo a associação, busca constantemente aprimorar sua administração e alcançar seus objetivos tanto esportivos quanto financeiros, sempre comprometido com sua torcida. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol foi surpreendido nesta semana por um elogio inusitado vindo de ninguém menos que Lionel Messi, o craque argentino, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, falou positivamente sobre o Fortaleza Esporte Clube, time brasileiro que vem conquistando cada vez mais respeito dentro e fora do país. A simples menção de Messi ao clube nordestino foi suficiente para agitar as redes sociais e deixar os torcedores do Leão em êxtase. Em uma entrevista recente, Messi comentou sobre a evolução do futebol sul-americano e citou o Fortaleza como um exemplo de crescimento e organização. É impressionante ver como alguns clubes do Brasil estão se estruturando, como é o caso do Fortaleza. É um time que vem crescendo, tem torcida apaixonada e joga de forma muito competitiva, afirmou o astro atualmente no Inter Miami. A fala, breve mas impactante, foi suficiente para gerar uma onda de reações nas redes sociais, com torcedores exaltando o reconhecimento internacional e compartilhando o vídeo do momento em diversas plataformas. A repercussão foi imediata. No X, antigo Twitter,
A hashtag #MerMessiFortaleza rapidamente entrou nos trending topics, com memes, montagens e agradecimentos ao camisa 10 pela lembrança. O presidente do clube, Marcelo Paz, comentou o episódio com entusiasmo, dizendo que a fala de Messi é reflexo do trabalho sério que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, dentro e fora de campo. É um orgulho muito grande ouvir isso de um gênio do futebol. Mostra que estamos no caminho certo, declarou. O Fortaleza vive um momento especial em sua história, disputando competições internacionais e consolidando-se como uma força do futebol nacional. O reconhecimento vindo de Messi é mais uma conquista simbólica que reforça a imagem positiva que o clube vem construindo. Para a torcida, não foi apenas um elogio, foi a confirmação de que o Leão do Pice está de fato sendo visto pelo mundo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times